Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Luzi e eu vou partilhar de uma forma bem breve como eu vim parar aqui em Budapeste, na Hungria. Agora em 2021 vai fazer 4 anos que eu me mudei e gosto muito de morar aqui. E como várias pessoas me perguntaram, então eu quero partilhar um pouquinho. Bom, primeiramente, me apresentando, eu sou Luzineia, sou Luzi, missionária da comunidade católica Shalom. A comunidade nasceu lá no Brasil, no Ceará, mas eu conheci a comunidade no Rio de Janeiro, eu já era católica, participava de várias coisas na igreja, e depois que eu me engajei, que eu entrei na comunidade, eu tive uma experiência muito interessante com a missionaridade, com isso de ir para um outro lugar e uma vida missionária. Quando em 2011 eu estive em Madrid para a Jornada Mundial da Juventude, e quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu fiquei só 2 semanas em Madrid, mas quando eu voltei para o Rio de Janeiro eu senti que eu realmente precisava ir em missão mais além daquilo que eu já fazia, né? Porque nós, como missionários da comunidade de Aliança, né, a nossa forma de viver o carisma, a nossa forma de viver a vida da comunidade é estando também no mundo, nos nossos trabalhos, na faculdade, com a nossa família, e tem os compromissos que a gente tem com a comunidade, grupos de oração, retiros, alguns eventos especiais, acampamentos de jovem, etc. E eu sou comunidade Aliança. E então eu sentia que eu não tenho a obrigação dentro da comunidade de sair para outro canto, para outra cidade, para outro país, mas eu sentia no meu coração que eu precisava fazer algo. Então eu escrevi uma carta para a comunidade em 2012, recebi a resposta, mas só em 2013, em janeiro de 2013, que eu realmente fui em missão para Granada, Espanha, com outros 4 missionários. A princípio eu deveria ficar só 3 anos, mas eu acabei ficando 4. Já tô meio húngara também, né? 3, 4. E é importante eu contar isso porque aí vai dar o link porque eu tô em Budapeste hoje. Porque quando foi em 2016, eu fui para casa visitar minha família, passar uma semaninha, um mês, na verdade, de férias. Tecnicamente, 2016 era meu último ano fora de casa, em missão. Porque era para eu ter voltado e ficado em casa em janeiro, mas aí, conversando com a comunidade no final de 2015, a gente decidiu e eu fiquei mais um ano, em 2016. Então, quando eu fui lá, falei com os meus pais, olha, eu não vou voltar, tô aqui só de férias, volto para a Espanha, mas em janeiro de 2017 eu volto para casa, continuo a vida como era antes, né? Lá eu trabalhava como professora de inglês e com essa mentalidade eu voltei para a Espanha. Quando foi em agosto, era a Jornada Mundial da Juventude, em Cracóvia, e eu fui como voluntária, né? Porque eu gosto muito de ser voluntária na Jornada Mundial da Juventude. Só que antes de ir para Cracóvia, eu resolvi passar por Budapeste, porque nesse tempo que eu estive na Espanha, alguns jovens, 2 jovens, passaram um tempo com a gente lá na Espanha, e eu pensei, poxa, somos amigos, até hoje a gente se fala. Já que eu vou para a Polônia, que está ao lado da Hungria, por que não passar pela Hungria e visitar meus amigos? Já que é meu último ano aqui na Europa, já que eu não sei quando eu vou conseguir voltar, vim para cá para passar uma semana, em final de julho de 2016. Sendo que quando eu cheguei aqui, eu já me senti em casa. Assim, Budapeste, comparando com Granada, Budapeste é uma cidade grande, são quase 2 milhões de habitantes, ainda é menor que o Rio de Janeiro, mas para mim ainda é uma grande cidade. Então, quando eu cheguei aqui, eu já me senti em casa, eu já gostei. Mas, assim, não pensei em nada, não planejei nada. E eu ia com meu amigo do aeroporto para casa da comunidade, porque lá eu ia encontrar com a minha amiga e eu ia ficar na casa dela durante essa semana. Sendo que quando eu cheguei lá, a missionária responsável falou, Luzi, você não quer ficar aqui não? Você fala inglês, você fala espanhol, você fala português, com certeza você vai aprender húngaro. Sendo que eu confesso que quando eu cheguei na casa eu tava louca pra ir ao banheiro. E ela ficou falando. E eu não queria ouvir. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui ao banheiro. Só que ela falou assim, na sala, né, meus amigos escutaram. E quando eu saí do banheiro, foi bem rapidinho, né? Mas quando eu saí, já estavam, Luzi, você vai ficar aqui? Então você vem pra cá? Que legal, você vai fazer o quê? Gente, eu não vou ficar aqui. Ela acabou de falar
2 minutos que ela me perguntou, eu falei, não vou ficar aqui. Mas dentro da comunidade a gente sempre diz, eu vou rezar, né? Pra saber se é vontade de Deus. Então foi o que eu disse. Falei, tá, eu vou rezar. Mas foi assim, um vou rezar bem sem vontade, né? Só tipo, eu vou rezar. E aí, em um dos momentos, eu não lembro se naquela mesma noite ou no outro dia, na minha oração eu falei assim, Senhor, eu até que gostei aqui de Budapeste. Seria interessante, um desafio, né? Ir para um outro país, outra língua, já com 30 anos de idade começar do zero praticamente. Mas eu não sei realmente se é o que o Senhor quer e se é o que eu quero, né? Então eu rezei assim, eu falei, Senhor, se o Senhor quer que eu fique na Hungria, que eu venha para a Hungria ficar aqui, alguém que não é meu amigo vai falar alguma coisa muito importante. E tá, fui dormir, eu fui viver o dia, não lembro se essa oração foi de manhã ou foi à tarde. E então, 2 dias depois da minha chegada, né, eu cheguei na quinta, então no sábado era aniversário, a gente celebrava o aniversário da comunidade, 34 anos, e eu fui com a minha amiga pra missa. E um rapaz viu a gente, ele viu o tal, reconheceu o tal. Ele, eu também quero ir pra missa do Shalom, a gente estava falando inglês, então ele entrou já na conversa em inglês também. E aí, depois da missa, gente, eu tenho certeza que eu falei, eu tô aqui só por uma semana. Mas depois da missa, ele veio e perguntou assim, como você vê o seu futuro aqui na Hungria? Eu fiquei tão brava, eu fui grosseira com ele, acho que depois ele saiu de perto. Eu falei assim, eu não vejo meu futuro aqui na Hungria, eu vim só visitar ela, visitar ele, meus amigos, e eu vou daqui pra Polônia, pra Jornada Mundial da Juventude, volto pra Espanha e volto pro Brasil. Eu não tenho futuro aqui na Hungria, não tenho futuro em Budapeste. Mas aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, meu Deus, o Senhor quer realmente? Tudo bem, eu sei que eu pedi um sinal que uma pessoa falasse, eu sei que uma pessoa falou, mas ainda não estava convencida. E aí no meu último dia aqui, que era uma quarta-feira, eu fui à missa à tarde, eu não consegui a missa de manhã, eu fui à missa à tarde, depois eu ia encontrar com os meus amigos para sair. E aí, antes da missa começar, eu rezei assim, Senhor, tudo bem, eu gostei de Budapeste, tudo bem que seria interessante, um desafio, mas ainda não estou convencida. Mas se o Senhor quiser que eu fique aqui na Hungria, o padre vai falar e eu vou entender. Gente, é quase que absurdo, né? Não é uma oração, é quase que um desafio, né? Assim, o padre vai falar, eu não entendia nada de húngaro, nem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu sabia como era. E aí começou a missa, não entendi nada. Senhor, tem de piedade, não entendi nada. Peguei o celular para ficar vendo as leituras, porque alguma coisa eu queria entender. E aí quando foi começar a homilia, eu pensei assim, Senhor, eu até que fui bem orgulhosa, achando que eu ia entender alguma coisa, né? Eu não vou entender. Melhor eu rezar o terço. Quando eu peguei o terço, o padre começou. Las palabras de la primera lectura podem parecer muito duras. Ele fez toda em espanhol. Eu fiquei chocada, primeiramente. E assim, quem é católico, quem vai à missa, sabe que a homilia, essa parte que o padre fala depois da leitura do evangelho, ela tem que ter a ver com o evangelho. Quase não tinha a ver, gente. Ele só estava falando, então, a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus cuida da gente, que não tenhamos medo, que não sei o quê. E ele falando, e eu entendendo, e dentro de mim foi crescendo uma agonia. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu sei que eu pedi que o padre falasse, eu entendia, e o padre tá falando, eu tô entendendo tudo. Tinha alguém traduzindo pro húngaro, né? Mas aí eu já saí da igreja agoniado. Eu sei que eu pisei assim, saí, pus o pé fora da igreja e fiquei, o que eu vou falar pra minha mãe? O que eu vou falar pra minha mãe? E aquilo ficou na minha cabeça. E eu comentei com os meus amigos, o padre falou em espanhol. Ih, Luzi, é pra você. E eles nem sabiam da minha oração. Fui pra Polônia, passar os dias como voluntária. A jornada foi, acho que de dia 16 de agosto. Então, uma semana antes eu ia passar com uma amiga numa outra cidade. E nesse tempo, eu conversei na comunidade, a gente tem uma pessoa que acompanha a gente espiritualmente, que a gente conversa com essa pessoa, reza junto, e eu fui falando com ela se informa, né, que possibilidades existem se você for trabalhar lá e tal. E aí eu comecei conversando com ela, conversei com algumas pessoas, que possibilidades existiam para mim aqui, né, que eu não tenho um diploma, não terminei a faculdade, o que eu posso fazer aqui, né? E aí, quando foi lá na jornada, quando eu já estava trabalhando como voluntária no centro dos voluntários, eu acabei trabalhando como recepcionista no centro, no alojamento dos voluntários falantes de português e de espanhol. E então, nosso alojamento era, no segundo andar nós dormíamos e o primeiro andar era a recepção, e era na recepção que eu trabalhava.
E aí teve um dia que eu rezei assim, antes de descer pro trabalho, né? Senhor, tudo bem, eu gostei de Budapeste, mas realmente, Senhor, se é da tua vontade que eu vá pra Hungria, eu quero uma coisa aqui na minha mão com o nome Hungria. E eu não quero algo que os meus amigos me deem, eu não quero algo que eu encontre no santuário. Rezei e fui trabalhar. Depois que todas as pessoas saíram, praticamente todas as pessoas saíram para os seus trabalhos, eu continuei lá na recepção. Além de ser recepcionista, eu ainda estava com o pé machucado, que um dia antes eu tinha torcido o pé, então eu realmente tinha que ficar lá. Feita essa oração, eu desci para trabalhar. Alguns instantes depois apareceu uma freirinha, super simpática. Aí eu já fui logo, não, aqui é só para voluntários, não é turista, lugar de turista, só para voluntários. E ela, ai, toalete. Vai lá. E super assim, seca, nada simpática, né? Quando essa freirinha saiu do banheiro, ela veio super feliz e colocou algo na minha mão, que eu vou mostrar pra vocês. Ela veio e falou assim, de Deus pra você. E colocou na minha mão, nessa mãozinha, esse livro, Esperar dar foco, que tem Poemas de Santa Isabel, da Hungria. Gente, e o nome do livro é God is Near, Deus está perto. Foi assim que eu vim parar aqui na Hungria. Né? Eu vou deixar na descrição o link da comunidade, quem quiser saber mais sobre essa comunidade Shalom, Comunidade Católica Shalom, o que fazemos, onde estamos. E, sinceramente, eu gosto muito de morar aqui em Budapeste, né? Não conheço toda a Hungria, só conheço Budapeste. Hoje eu já estou mais confortável com o idioma, mas é realmente um idioma muito difícil. A cidade é linda, eu recomendo quem tiver planos de passear para a Europa ou a oportunidade, eu recomendo, vale muito a pena, é muito bonito, tem muita coisa para se ver. Com relação às pessoas, em todo canto tem gente simpática, tem gente antipática. Eu tenho muitas experiências boas, de gente que tirou o celular, de ligou o Google Maps, de me deu o telefone para eu poder telefonar, de um motorista, uma vez quando eu perdi um ônibus, o motorista do ônibus de trás viu que o motorista da frente não abriu a porta para mim, então ele abriu a porta e foi com tudo, passou na frente daquele primeiro motorista para eu ter a chance de pegar o ônibus que eu queria. Né? Então, e entre essas tenho muitas outras experiências também. Né? Então, assim que eu vim parar aqui na Hungria, aqui em Budapeste, gosto muito de morar aqui, já fui visitar minha família algumas vezes, desde que eu estou morando aqui. E, bom, o canal é basicamente, vai ter mais coisas de música, né? Eu tocando o meu ukulele, que é uma forma que eu encontrei para poder me motivar a aprender a tocar. Partilhar com os outros, né? Oferecer músicas para os meus amigos. Se tiverem dúvidas, ou perguntas, ou enfim, podem deixar aqui nos comentários que eu vou fazer o maior esforço possível para responder todo mundo. E é isso. Confira mais no canal e muito obrigada pela atenção, muito obrigada por assistir. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não está inscrito, se inscreve. Um beijo e tenha um bom dia. Tchau, tchau. Shalom.